Bem-vindo! Você está no Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato. Esta é a trilha de acesso à Gruta Rei do Mato e à Grutinha. Nela é possível avistar uma vegetação de transição, em que se encontram, além da Mata Atlântica, também a vegetação do Cerrado. Gruta Rei do Mato. O maciço é um dos exemplares do relevo kárstico predominante na região de Sete Lagoas. Ele possui cerca de 600 milhões de anos, período este em que vigorava o Mar de Bambuí, grande alagado que cobria boa parte do estado de Minas Gerais. Portanto, este maciço calcário é proveniente de sobreposição de camadas de sedimentos de ambiente marinho. Após o recuo do mar, esses maciços ficaram expostos à ação da natureza, principalmente com relação às chuvas ácidas. Sendo este um tipo de rocha bastante porosa e com grande facilidade de dissolução, esse maciço começou e ainda continua a ser moldado. Em um primeiro momento, essa dissolução causou colapsos, ou seja, pequenos ou grandes desabamentos internos. Posteriormente, iniciou-se o processo de formação de espelhotemas, depósitos em cavernas que ainda estão em vigor. Primeiro salão, couve-flor. O primeiro salão é chamado de Salão da Couve-Flor, em virtude da presença de um espelhotema de formato que se assemelha muito ao vegetal. O processo de formação da dita couve-flor é chamado de exudação, através do qual a rocha transpira e deposita o mineral dentro da caverna. As cores do salão são bem variadas. O óxido de ferro possui uma tonalidade mais voltada ao vermelho. O brilho da rocha refere-se ao cristal de calcita. A tonalidade mais esbranquiçada é a cor natural do espelhotema, que possui em maior concentração o mineral de calcário. Segundo salão, blocos desabados. Este salão foi denominado como Salão dos Blocos Desabados em função do processo de colapso ou desabamento ocorrido há milhares de anos atrás. Ocorreu a dissolução da camada que sustentava esses blocos no teto e fez com que eles se acomodassem dessa maneira no piso. Neste salão é possível perceber variações de espelhotemas. Um exemplar considerável é o da estalagmite. Esse processo desenvolve-se a partir da infiltração de água da chuva no maciço, que traz os sedimentos da rocha para o interior da caverna e, ao se depositarem, originam gravitacionalmente os espelhotemas no piso. Quando o processo de infiltração reduz, o gotejamento para de acontecer e as gotículas não caem. Assim, então, a água evapora enquanto o mineral se solidifica no teto, formando as estalactites. Ainda é possível observar, no segundo salão, a presença de um grande depósito dos cristais de calcita, que, em virtude de sua semelhança, é associado ao véu de uma noiva. Outra formação rochosa notável nesse salão é a das chamadas cortinas, que se formam a partir do escorrimento da água de chuva, que infiltra para a caverna e executa a lapidação da superfície dos paredões da cavidade. Do mesmo escorrimento se originam os travertinos, pouco abaixo das cortinas. Por serem em pequenas dimensões, são nomeados de microtravertinos. Terceiro salão, salão principal. A seguir, nos deparamos com um salão de grande amplitude. O terceiro salão é chamado de principal devido às suas significativas dimensões. A partir do primeiro deck, nomeado mirante, observa-se uma grande diversidade de espelhotemas formados a partir do teto. Em especial, é notável a formação das helictites, que, ao contrário da estalagmite e estalactite, desafiam a lei da gravidade e se desenvolvem de forma irregular.
Também é possível ver uma grande quantidade de coraloides, apelidados de pipocas de calcário, a partir do teto. De coloração esbranquiçada e com um aspecto bem semelhante a corais, os coraloides se formam através do processo de exudação. Logo adiante, nos deparamos com a Galeria das Estalactites de Pontas Quebradas, local em que se encontram diversas formações de estalactites, estalagmites e colunas que foram rompidas. Existem relatos de que muitas foram cortadas por extratores e outros relatos de que muitas teriam sido retiradas para possibilitar a construção do acesso para visitação. Logo abaixo da galeria há um acúmulo de minerais nomeado de represa de travertinos e também chamado de lago suspenso. A formação dos travertinos, acúmulo de minerais carregados pelo escorrimento da água de chuva, retém a água proveniente da infiltração, gerando um belo lago suspenso em período chuvoso. À frente, pode-se observar a presença de um gotejamento que ocorre em qualquer período do ano. Nesse mesmo local, uma estalactite serve de exemplo quanto a outro impacto causado pelo homem. É considerado como crime ambiental tocar nos espeleotemas. Tida como mascote em relação aos demais espeleotemas, ainda no terceiro salão, pouco antes do quarto e último, encontra-se a ilustre presença da chamada estalagmite bebê. Uma estalagmite ainda de pequenas dimensões que se encontra em constante processo de crescimento, um gotejamento que ocorre durante todo o período anual. Sua idade é estimada entre 2 a 3 mil anos. Quarto salão, Salão das Raridades. Após a bebê da caverna, chegamos ao quarto salão. O Salão das Raridades é o último salão e, como o próprio nome já sugere, trata-se do salão que possui os mais importantes e raros espeleotemas da caverna. A começar pelas colunas gêmeas, que são formações que se desenvolveram com feições muito semelhantes, sendo as únicas encontradas no mundo nessa disposição. Elas têm cerca de 12 metros de altura e aproximadamente 30 centímetros de diâmetro. Outra formação muito rara de se encontrar é o lustre ou vassourão, formação originada de escorrimento calcário associado ao óxido de ferro, por isso sua coloração mais avermelhada. Outro espeleotema em destaque é a maior estalactite da caverna, que possui peso estimado em cerca de 1 tonelada e possui ainda o maior diâmetro e tamanho com relação às demais estalactites. Um belo conjunto de elictites de grande riqueza cênica é encontrado próximo a essa grande estalactite. O quarto salão resume bem tudo o que é visto durante o percurso de 220 metros que podem ser percorridos no interior da Rei do Mato. Apesar dos 998 metros de extensão já mapeados, ainda há muito a ser conhecido e descoberto a respeito dessa cavidade, de incomparável beleza e importância científica, histórica e cultural. Grutinha. Anexa à Gruta Rei do Mato e parte integrante do passeio para quem visita o monumento, a grutinha abriga o registro do homem da pré-história, através das pinturas rupestres, que variam entre representações de peixes e cervídeos. Existem pinturas da chamada tradição Planalto e cultura Balé, geralmente peixes, cervídeos ou ainda antropomorfos, e ainda representações de horticultores, possivelmente leguminosas. Conta-se que o espaço da grutinha teria sido utilizado por um eremita, pessoa de origem desconhecida, como abrigo em meados da década de 1930. Os boatos o caracterizam como um homem de grande estatura, cor de pele e olhos claros, cabelos e barba compridos. Muitos são os relatos de que o indivíduo teria sido um possível refugiado e de que nem mesmo seu nome fora conhecido.
Ao final da década, teria desaparecido misteriosamente sem deixar quaisquer rastros ou indícios de seu paradeiro. Até os dias de hoje, pouco se sabe a seu respeito, e muitos consideram o relato como uma lenda por não existir comprovação da passagem do indivíduo pelo local. Então, no ano de 1950, baseado nesse conto, a nomenclatura Gruta Rei do Mato é oficialmente registrada.